O pastor Noidi não está aqui hoje, ele está em Araçatuba, ministrando na igreja Ágape do pastor Alfredo, mas está orando por todos nós e para que o culto aqui esteja uma bênção e que Deus abençoe lá neste momento. Afinal, neste horário ele deve também estar pregando lá. É com muito temor que eu aceito desafios como esse. Não é muito fácil você subir num púlpito, num lugar onde é reservado para ministrar a palavra e você ser o portador deste recado. Mas também é com muita alegria, porque o que seríamos de nós se a palavra de Deus não nos alcançasse, não é verdade? Então que você abra seu coração nesta noite, que você não se distraia, deixe seus problemas de lado agora, que você possa reservar este momento para a palavra de Deus. Antes de começar a mensagem, eu quero passar um vídeo para vocês que vai ser parte do que nós vamos falar nesta noite. Eu vou pedir para o Juliandro apagar as luzes e soltar o vídeo, por favor. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Convido todos para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A minha pergunta que eu quero começar: você é um discípulo ou você é um seguidor de Jesus? Ser discípulo de Jesus não é uma tarefa fácil. Está aí um grande desafio que todos nós devemos buscar. A palavra discípulo, se você reparar nos evangelhos principalmente, mas no Novo Testamento como um todo, ela aparece diversas vezes. E essa palavra ela é usada para descrever aqueles que seguem Jesus de perto. Os discípulos, eles estão mais na presença de Jesus com muito mais frequência do que outros que estão junto com ele. Para você ter uma ideia, Jesus se relacionava com 3 tipos de gente: a multidão, que eram as massas, aqueles que no momento que Jesus estava naquele local se reunia para ouvir por curiosidade, porque o nome dele começou a se tornar famoso. Tinha os seus seguidores que achavam as palavras de Jesus bonita, mas apenas isso, não se envolvia com aquilo que ele estava falando. Mas tinha aqueles que eram seus discípulos, que recebiam da palavra, que aprendiam, que eram transformados e se deixavam ser transformados por ele. E ele ainda tinha 3, que esses eu acho que tiveram as experiências
mais fantásticas com Jesus. Discípulo quer dizer aquele que segue os ensinamentos do seu mestre. Ora, quem é o nosso mestre senão Jesus Cristo? Então nós somos discípulos de quem? De Jesus Cristo. Jesus, nós somos o seu verdadeiro discípulo, e nós estamos aqui para aprender qual é a vontade do Filho de Deus. Mas a pergunta é: você tem sido apenas um seguidor ou um discípulo dele? Essa pergunta me fez parar um pouco para pensar. No Brasil hoje nós temos em torno de 40 milhões de cristãos evangélicos. Nós somos um país de 80% de cristãos, de evangélicos gira em torno de 25% a 30%, que dá mais ou menos 40 milhões, eu não sei o número exato, mas sei que gira em torno disso daí. Aí a minha pergunta: por que a nossa sociedade não é diferente? Por que nós não causamos um impacto como deveríamos na sociedade? Por que nós vivemos num ambiente de tanta corrupção com 40 milhões de cristãos? Se nós temos uma força social, política, para influenciar, por que até hoje nós não mudamos esse país? Eu fico impressionado porque muitas vezes nós estamos tentando mudar a sociedade na força. É na base da guerra, e nós estamos sendo levados a uma guerra ideológica, numa guerra sem sentido, que não vai nos levar a lugar nenhum. E aí, baseado nesse fato, a gente pode separar aqueles que são só admiradores de Jesus, para aqueles que são de fato discípulos de Jesus. Na época de Jesus, ele tinha muitos admiradores, não muda nos dias de hoje. Nas igrejas estão cheias de pessoas que acham o evangelho legal, que acham o evangelho interessante, que gostam da mensagem, que sentem paz, mas não passa disso. Poucos continuam seus discípulos. Neste versículo que nós lemos, Jesus fala para os seus discípulos, com aqueles que estão dispostos a ouvir e a seguir os seus ensinos. Ele está falando para aqueles que querem desenvolver a sua fé mais de perto. Ele está convidando você a se relacionar com Ele mais de perto. É certo que se você for além desse versículo, você vai tirar muitos ensinamentos, porque esta é uma palavra muito profunda que Jesus está dando para aquelas pessoas, mas eu quero focar hoje. A palavra de hoje é no sentido de nós deixarmos de ser simplesmente seguidor de Jesus, a passarmos de fato sermos discípulos dele. Ele está direcionando esta palavra para aqueles que querem ser verdadeiramente discípulos dele, pois somente sendo assim, nós podemos entrar no mais profundo ensino de Jesus e receber o conhecimento e a verdade, porque a verdade é aquela que nos liberta. A gente pode, então, pensar, mas seguir Jesus não é a mesma coisa que ser discípulo dele? Todo discípulo de Jesus é seguidor de Jesus, mas todo seguidor de Jesus é discípulo de Jesus? Se você pegar, por exemplo, uma rede social muito simples que chama Twitter, você tem lá vários artistas e as pessoas clicam lá seguir, e você fica o tempo inteiro recebendo mensagens daquela pessoa. Você está apenas seguindo ela, mas você não é discípulo dela. Discípulos são aqueles que estão próximos, que procuram conhecer aquela pessoa, procuram estar com aquela pessoa. E quem é o seguidor? Vamos lá, o seguidor é a pessoa que anda conforme a maré. Tem marcha para Jesus? Opa, legal, estou lá. Opa, o pastor Cláudio Duarte está aqui? Vamos lá. Josué Gonçalves está aqui? Vamos lá. Malafaia está lá? Vamos lá. Mas no reino de Deus ele não provoca diferença nenhuma. Ele vai nas igrejas, ele procura receber, mas ele não se envolve com as igrejas. Ele apenas segue o fluxo, ele anda conforme a maré, conforme a música. O seguidor, ele vai na igreja para esquentar banco. Ao invés de receber da palavra, de cultuar a Deus, ele costuma ficar reparando nas pessoas. Ele chega no culto, primeira coisa que ele olha, opa, quem que está aqui?
olha o sapato daquela mulher, gostei daquele sapato, viu? Nossa, olha a cor do batom daquela senhora, meu Deus, mas quem deixou não tem marido essa mulher, não? Aí fica reparando, olha o cara lá não penteou o cabelo. É engraçado que a gente que está aqui em cima, algumas coisas a gente repara. No momento de louvor, por exemplo, a gente percebe muito claro os dias que a igreja está dispersa e o dia que a igreja está entregue para adorar. E é interessante que a gente até repara que tem gente que chega na última música. E aí eu me pergunto qual é a situação que esse cidadão veio para a casa de Deus. Se nós estamos aqui para louvar a Deus, para cultuar a Deus, o culto é o ato de cultuar. Então nós vamos entregar a Deus, e o louvor é o único momento do nosso culto que nós entregamos a Deus a nossa adoração, que nós engrandecemos o nome dEle. Como é que eu posso esquecer disso? Outro seguidor é aquele que diz que ama a Deus, mas ao mesmo tempo ele não gosta de abandonar os seus pecados. Ele adora a Deus, ele acha Deus muito legal, mas ele não quer largar da bebida, ele não quer largar das drogas, ele não quer largar da amante, ele não quer largar de mentir. Da mesma maneira que ele procura a Deus, ele procura o seu pecado. E, infelizmente nós temos muitos crentes assim, vivendo uma vida, com perdão da palavra, medíocre, que acha que andar com Jesus é apenas vir à igreja, bater cartão e achar que está tudo bem. Mas a vida de um cristão não se faz só das 6h30 até as 8h30 e acabou. A vida de um cristão é contínua. Aqui nós só se reunimos como igreja. Este é o seguidor. Ele admira as palavras de Jesus. Ele acha legal os seus pastores e líderes, mas não está disposto a seguir os seus ensinamentos e não está disposto a se envolver com seus líderes. Mas aí tem o outro, que é o discípulo. E é engraçado que eu estava estudando, eu anotei umas 30 características diferentes que poderia ser do discípulo. E eu falei assim, Deus, se eu falar as 30, acho que nós vamos virar noite lá, não dá. Falei assim, me ajuda, vamos filtrar um pouquinho, depois quem sabe a gente volta nesse assunto. E eu separei alguns, separei 8. E o primeiro ponto da característica de um discípulo, de quem é discípulo de fato de Jesus, é que o discípulo ama a Deus acima de tudo e de todos. Deuteronômio 6:5, ele diz assim: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. O amor de Deus, ele tem que mexer com a gente. Não dá para chegar aqui e não cantar na hora de louvor. Por quê? Porque o que Deus fez para a gente, de dar o seu Filho aqui na terra, de se entregar por nós e morrer por nós, tamanho amor, não dá, gente, para que isso não nos movimente, que não nos mexa. É aquela música que nós cantamos, para te adorar, para te exaltar, foi que eu nasci. Aqui ele está falando da nossa essência. Nós fomos feitos para amar a Deus, para exaltar a Deus. Amar a Deus precisa mexer com todas as nossas forças, é com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento. Nós não podemos estar aqui na igreja com a cabeça no jogo do Brasil e Venezuela. Ou nós somos 100% de Deus, ou nós não seremos nem um pouco dele. E uma das coisas que mais me assustam, muitas vezes quando eu olho, é como está o coração das pessoas quando vem à igreja louvar. E aí eu começo a ver um monte delas dispersas. Mas ali, Jesus ainda complementa um pouco essas palavras que foi deixado no Velho Testamento, lá em Lucas 25:27, que ele diz: uma grande multidão e acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Eu amo minha esposa. Minha esposa é a minha prioridade de vida. Eu saio, vou para o trabalho, eu penso nela. Eu estou em casa, estou pensando nela. Meu desejo de estar junto é com ela. Mas ela sabe que antes dela existe um nome que se chama Jesus. Jesus tem que estar acima da sua família. Jesus tem que estar acima dos seus amigos. Jesus tem que estar acima dos seus irmãos. Jesus tem que estar acima dos seus priminhos. Jesus tem que estar acima do seu cachorro, do seu periquito, do seu papagaio, do seu gatinho, do seu carro, dos seus bens, de tudo. Não dá para seguir Jesus. Ele fala assim: olha, você tem que renunciar tudo aquilo que você tem para me seguir, porque a sua vida depende de mim. Segundo, o discípulo deve ser praticante da palavra de Deus. No versículo que nós lemos, estava lá: se vocês verdadeiramente ficarem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. O verdadeiro discípulo não faz da sua Bíblia um objeto de decoração. Você não vai chegar na casa de um discípulo e vai ver a sua Bíblia em cima da cômoda, aberto no Salmo 91, com aquela suportezinho bonitinho. A sua Bíblia não serve para você colar adesivos na capa. O discípulo, ele não abandona a sua Bíblia. O discípulo, ele lê a palavra, ele procura aprender, procura praticar, ele procura entender. E quando ele procura todas essas coisas, a vida dele é mudada. Nos jovens nós temos um propósito: em um ano, ler a palavra de Deus inteira, a Bíblia toda. E por quê? Qual é o propósito disso? É gerar uma mudança na vida nossa. Porque eu tenho certeza que se você tiver este alvo de ler a palavra de Deus, a sua vida vai ser transformada. Olha, eu não li a Bíblia inteira ainda esse ano, eu estou no processo junto com eles, mas o que Deus tem feito na minha vida não tem preço. Um verdadeiro discípulo, ele busca diariamente a leitura da palavra, e certamente isso vai gerar mudanças na vida dele. Terceiro, o discípulo de Cristo, ele gera frutos. João 15:8, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. Ser discípulos é entender o amor de Deus por nós, é buscar a viver este amor dia a dia, é aprender com este amor. E quando a gente passa a viver este amor, quando a gente entende este amor, isso passa a gerar mudanças na gente. Eu entendo que a vida espiritual é como uma semente, que você joga lá no vaso, ou na horta, ou no quintal, você planta, e diariamente você rega. E se você não colocar ele no local adequado, se você não regar a planta com água todo dia, se você não for lá verificar, ver se está tudo certo, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Morrer. Se você não lê a palavra, se você não se envolve com a igreja, se você não se envolve com os ministérios, se você não busca a Deus em oração, o que você acha que vai acontecer com a sua vida espiritual? E quando nós crescemos, quando nós regamos essa planta, ela vai crescer, ela vai se tornar forte, ela vai ficar robusta, e ela vai começar o quê? A dar frutos, e ela vai gerar outras iguais a elas. E quando nós geramos frutos, Deus é glorificado, porque sem Ele nada podemos fazer. Você só vai gerar fruto quando você entender qual é o testemunho que você tem dado da palavra dele. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver em nós um referencial. E quando eu comentei desta guerra ideológica no começo que nós estamos metidos, será que essas pessoas, nós estamos enxergando Cristo nelas? Será que as pessoas estão enxergando Cristo em nós? Quarto, o discípulo ama como Jesus amou,
E lá em João 13, 34, 35, ele diz: olha, eu te dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem se amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha quanta ênfase ele dá, amem-se uns aos outros. Ele não está falando assim, olha, se você gostar do fulano, você ama ele ou não. Ele não está te dando essa opção. Ou você ama, ou você não ama. Mas o mandamento dele é o quê? Amar. E como nós devemos amar uns aos outros? Aí ele é mais forte, como eu os amei. E como Jesus nos amou? Morrendo, né? Na cruz por nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Será que nós somos capazes de dar a nossa vida uns pelos outros? Mas este é o alvo que nós precisamos atingir. Amar uns aos outros é dar a nossa vida em prol do outro, é renunciar à nossa própria vida para ajudar o próximo, pois é assim que Jesus viveu a sua vida toda, dando-se para o próximo. Esta é a marca vital de um discípulo de Jesus. Talvez essa seja a principal marca de um discípulo de Jesus. Essa é a característica mais notável, e este é o mandamento dado por Jesus, e as suas instruções de como nós devemos seguir estão aqui. A gente não precisa ficar rodeando. O quinto, o discípulo de Jesus, ele obedece a Cristo. 2 Coríntios 10, 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. É engraçado que muitas vezes nós temos a pretensão de argumentar com a Bíblia e argumentar com a palavra de Deus para arrumar desculpas para os nossos pecados e para os nossos erros, achando que não foi nada demais, foi só uma bobaginha, acho que não é por aí. E aí a gente começa a argumentar com a Bíblia. Mas o fato é que aqui ele está falando, olha, contra o pecado não tem argumento. É pecado, pronto, e acabou. E a Bíblia nos convida ao arrependimento. A gente precisa entender que o que vale é o que está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra, os nossos argumentos caem por terra. Pecado é pecado, não há argumentação suficiente que explique permanecermos no pecado. Pela palavra nós devemos ser obedientes e nos afastar dele. Olha só, não há argumento suficiente para não perdoarmos o próximo. Pela palavra nós devemos o quê? Perdoar. Uma vez Pedro falou lá, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar esse cidadão? Jesus falou, olha, 70 vezes 7, pega uma calculadora aí e faz as contas. Pedro naquela época não tinha calculadora, ele deve estar lá, vai um aqui, desce o dois ali, e vai, e perdoa. Não há argumento suficiente para você roubar, matar, transgredir a lei. Pela palavra nós não podemos. Se você está numa estrada, a estrada é a 100 por hora, você anda a 140, eu estava com pressa, fala isso para um guarda de trânsito, ele fala assim, a lei é 100, acabou, multinha. Não há argumento para sonegarmos impostos. Pela palavra, nós temos o que? Que dar a César o que é de César. Vamos trazer pelos dias de hoje, dá a Dilma o que é de Dilma. Mas é verdade, por mais difícil, por mais doloroso, por mais que doa no nosso bolso, dá a Dilma o que é de Dilma. Não há argumento suficiente para que as pessoas façam sexo antes do casamento ou fora dele. Pela palavra nós não podemos, isso é adultério. Não há argumentos para cobiçar a mulher do amigo ou do próximo. Pela palavra, ele fala, olha, se você só olhar para ela com pensamentos impuros, você já adulterou com ela. Aquele que é discípulo de Cristo, ele precisa entender essas palavras e não praticar. O pecado não tem espaço quando nós decidimos de fato ser discípulos de Cristo. Essa semana eu vi um vídeo espetacular, eu devia ter trazido aqui. Eu não sei se é do fato que aconteceu essa semana nos Estados Unidos,
onde o indivíduo entrou numa igreja evangélica e matou um monte de irmãos nossos na fé. Mas o fato é que a situação do vídeo ali era parecida. Esse cara entrou numa igreja evangélica armado, atirou, matou um monte de gente. E alguns irmãos que sobreviveram àquele fato ou que não estavam naquele incidente no dia e parentes foram até a cadeia, fizeram uma visita para aquele cidadão. E no vídeo um deles falou assim: olha, você me causou muita dor. Eu perdi aqueles a quem eu mais amava, meus filhos, minha esposa, parentes, perdi meus líderes. Mas assim como Cristo me perdoou, assim como a palavra de Deus me manda perdoar, eu quero dizer para você, você está perdoado. Forte, né? Mas aí, um outro cidadão usou as mesmas palavras e ele falou assim: olha, a sua vida só vai ter solução com Cristo Jesus, porque Ele morreu pela sua vida e pelos seus pecados. Eu quero convidar você a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele pode salvar a sua vida. Pessoas que perderam aqueles que eles mais amavam, falando isso para o assassino. Obediência à palavra de Deus, decisão de seguir a palavra de Deus, decisão de homens e mulheres que de fato decidiram viver de acordo com a palavra de Deus. E para mim é um ato mais difícil que eles fizeram, foi perdoar o cara que matou a família deles. O discípulo, sexto, o discípulo obedece seus líderes da igreja. Hebreus 13:17 ele diz: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. A gente vive em momentos que os nossos líderes não são muito respeitados. Nós vivemos em momentos que nós tentamos... a gente termina o culto, a gente não sai para jantar com o pastor, a gente janta o pastor, né? A gente está aqui na igreja e a gente ouve a pregação dele, e um cara que é seguidor por Jesus, ele fala assim: nossa, o pastor hoje não estava com unção, acho que ele orou pouco, essa palavra não foi para mim, essa palavra era para Marieta, eu precisava ter ligado para Marieta ouvir essa palavra, porque essa palavra era para ele. E a gente não é submisso aos nossos líderes. E eu quero falar uma coisa: essa palavra não é para aqueles que não vieram aqui, essa palavra é para você, porque Deus trouxe você aqui. Quem não está aqui, Deus vai preparar outras pessoas para falar para eles. E quando nós não concordamos, muitas vezes nós não queremos nos sujeitar a Ele. Uma vez eu conversando com um pastor em particular, e eu falei: pastor, eu acho que eu não concordo com isso, mas... E ele argumentando, e eu falei assim: tudo bem, pastor, eu te respeito pela sua liderança, vamos caminhar da maneira que o Senhor quer, porque o Senhor é o meu pastor. Só que, quantos de nós estamos dispostos a ter essa atitude, de nos ser submisso? Aliás, o pastor, não foi ele que escolheu ser pastor da Shalom, foi Deus que colocou ele aqui. Os seus líderes de célula, foi Deus que colocou eles para liderar vocês nas células, assim como os líderes dos ministérios. E a Bíblia nos convida a sermos submissos à autoridade deles, para que eles possam cuidar de vocês. Sétimo é: o discípulo aceita a repreensão quando erra. E aqui está um dos pontos mais difíceis para o discípulo. Provérbios 13:18 diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Gente, eu confesso, eu sou um cara que não gosta de ser disciplinado, não. É difícil. E eu acho que muitos de nós são aqui, mas acho que isso não deve acontecer só aqui, deve ser só lá na igreja da França. Mas a gente não quer mais ser disciplinado. A gente, quando recebe uma palavra de advertência, uma atenção de nossos líderes, pastores, sejam eles também nossos pais, parentes, a gente costuma hoje, nos dias de hoje, a desprezar.
E na Bíblia, a gente vê 12 homens que andaram com Jesus 3 anos. E se você olhar pela palavra, você vai ver que eles pouco entenderam o que Jesus estava falando para eles. Eles só foram entender depois que Jesus apareceu ressurreto. E esses caras apanharam de Jesus. Esses caras várias vezes foram advertidos por Jesus na palavra. Nós vemos Jesus diversas vezes chamando a atenção dele. Mas o que os discípulos fizeram? Viraram as costas, se mandaram? Eles continuaram andando com Jesus. Naquele momento eles não entenderam. Mas depois eles entenderam. Quando Jesus morreu e voltou, opa, eu entendi. E o que esses 12, 11, depois mais Paulo, fizeram? Eles marcaram a história. E os frutos estão eternizados nas Escrituras. Nós somos alvo daquilo que eles começaram lá atrás. E a gente fica em tempo de... A expressão popular hoje é mimimi. Cheios de nós não queremos ouvir, nós não queremos ouvir um alerta, a gente não quer aprender com os nossos erros, e nós somos orgulhosos a tal ponto de não recebermos advertência. E qual era o intuito de Jesus ao alertar aqueles caras? Quebrar o orgulho deles. Aos poucos Jesus foi quebrar o orgulho deles. Por quê? Os discípulos se esvaziaram a tal ponto que depois Jesus falou assim: agora eu vou encher vocês e vocês vão impactar o mundo. 8. O discípulo é um renunciador de suas próprias vontades. Outro ponto dificílimo para quem quer ser discípulo de Jesus. Mateus 16, 24, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 34, ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, a pessoa tem que renunciar a si mesma. Mas o que será que isso significa? Primeiro, é desistir de nós mesmos para que nós sejamos produção de algo que comova a Deus. Negar a si mesmo é abandonar os nossos próprios julgamentos. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para amar. O julgamento nós deixamos para a parte de Deus. Então eu renuncio o meu próprio julgamento para que o Senhor faça a parte dele. A minha obrigação aqui na terra é amar e expandir o amor de Deus. Negar a si mesmo é deixar a própria justiça e descansar na justiça de Deus, pois é ela que nos justifica. Muitas pessoas estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Eu vejo muitos líderes evangélicos tentando fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu te pergunto, para quê? Sendo que eu devo descansar na justiça de Deus e é ela que me justifica. O meu trabalho aqui é levar aquelas pessoas que agridem o evangelho ao arrependimento e deixar a justiça com Deus, porque é ela que nos justifica. Negar a si mesmo é abandonar a pretensão de querer agradar a Deus só para a nossa imagenzinha ficar boa. Muitas vezes a gente quer aparecer. É engraçado que, eu vou dar exemplo, lógico, porque o Ministério de Louvor é um ministério que eu faço parte, mas muitas vezes no Ministério de Louvor, graças a Deus, não é o problema da Shalom, mas eu já vi pessoas que querem que o baixo fique mais alto que a guitarra, ou a bateria quer fazer uma virada diferente, ou o cara da voz quer aparecer para as pessoas acharem bonito. Mas isso não vai comover a Deus, a sua imagem não vai ficar melhor por isso. A nossa imagem de Deus, sabe onde está? Quando você está sozinho. Aqui na igreja, é muito fácil ser quem nós somos. Eu quero ver quem nós somos de verdade, quando nós estamos sozinhos, sem ninguém. Negar a si mesmo é abandonar
as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Olha, eu adoraria estar hoje na minha casa vendo Brasil e Venezuela também, mas hoje eu não, acho que com essa seleção talvez não, mas quem sabe ver o São Paulo jogar, talvez isso me agrade, mas a seleção brasileira talvez não, mas eu adoraria estar na minha casa vendo, mas negar a minha vontade minha prioridade, quem é? É Deus. Então, o jogo fica para depois eu vejo reprise, depois eu vejo o que aconteceu, mas eu vou agora adorar a Deus. Negar a si mesmo, exercer a vontade de Deus é muitas vezes sair do nosso comodismo, é muitas vezes fazer coisas que nós não queremos em prol do reino, é muitas vezes sair da nossa zoninha de conforto, que nós tanto gostamos, para ajudar o próximo. Negar a si mesmo é abandonar os pecados para vivermos uma vida plena com Cristo. Negar a si mesmo é colocar os interesses de Cristo na frente dos nossos. Hoje nós temos muitas pessoas colocando prioridade na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na festa do fim de semana, no churrasco com os amigos, e deixa os interesses de Cristo de lado. Não estou falando aqui que você tem que estudar, você tem. Não estou falando aqui que você tem que se dedicar ao seu trabalho, você tem, porque nós temos que fazer como nós fazemos para Cristo. Mas os seus interesses prioritários são Cristo ou são aquilo que você quer alcançar? A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas coisas serão o quê? Acrescentadas. A sua família é acrescentada, o seu trabalho é acrescentado, a sua casa é acrescentada, todas as coisas. Negar a si mesmo é entender que sem Cristo não há vida. Eu não sou nada sem Cristo, eu não estaria aqui se não fosse Jesus. Eu não quero nem imaginar o que seria de mim se não fosse Jesus. Estar aqui hoje, para mim, é um prazer imensurável. Apesar de ser uma tarefa difícil, confesso que me enche de alegria, porque falar das coisas de Deus é a coisa mais prazerosa do mundo. E sem Ele não há vida. Ele é a minha razão. Eu não sou nada sem Ele. Ele é tudo de mim, tudo para mim. E aí, você quer negar a si mesmo? Esse é o convite de Jesus. Você quer negar a si mesmo? Aí sabe o que Ele diz para você? Tome a sua cruz. Tomar a cruz é buscar a viver como Jesus. Longe de mim tentar ser igual a Jesus. É impossível. Mas pegar a cruz é tentar dia a dia chegar mais próximo do que Jesus foi. Tomar a cruz é renunciar como Jesus. Jesus, numa das suas orações, ele fala assim: Jesus, eu vou passar por uma presepada, eu vou viver o maior 7-1 da minha vida, mas seja feita a tua vontade. Renunciar como Jesus é muitas vezes sofrer como Jesus. E esse é um ponto que a gente pensa que está muito longe da nossa realidade. Talvez você não saiba, mas 100 mil cristãos morrem por ano por causa da sua fé. 500 cristãos morrem por dia por causa da sua fé. Só de eu te dar esses dados, pelo menos 5 estão morrendo agora. E a gente acha que isso é só lá no mundo árabe. Mas e se isso chegar aqui? Você está preparado? Para um cara falar assim: olha, negue a Cristo ou morre. Você está preparado? Eu vou dar um exemplo. A gente acha que as coisas estão longe de nós, mas tem uma psicóloga que ela simplesmente, porque ela colocou na rede social dela a descrição lá, psicóloga, vírgula, cristã, entraram com um processo contra ela no Conselho de Psicologia do Brasil, não sei se esse é o nome correto, para cassar a licença dela de exercer a profissão, falando assim: ou você tira que você é cristã, ou nós vamos cassar a sua licença. E ela falou assim: não, eu sou cristão, que por acaso eu sou psicólogo.
Eu não vou negar a Cristo. Se isso chegar a você, o seu patrão chegar, olha, aqui ou você abandona a sua fé, ou eu vou te mandar embora. Você está preparado? Tomar a cruz é me gloriar na cruz. Não há glórias para nós aqui na terra. Se você buscar glórias para você, você vai ser um homem eternamente insatisfeito. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós chegamos mais perto da cruz, nós estamos mais perto da glória de Deus. Porque nós fomos feitos para glorificar a Deus. Tomar a cruz é crer que Jesus é suficiente e isso me basta. Jesus não é o chefe de uma religião. Jesus não era evangélico. Jesus não é o chefe da igreja evangélica. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que veio para que os seus pecados e os meus fossem perdoados. Ele não é o chefe dos evangélicos. Ele é o cabeça da igreja. Tomar a cruz é rejeitar as nossas justificativas para o pecado, toda vez que nós caímos. Tomar a cruz é andar em fé. Tomar a cruz é abandonar as coisas que nos afastam de Cristo para viver com Ele sem mancha e sem sujeira. Na Bíblia conta a história de um jovem rico, que uma vez se aproximou de Jesus e falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a salvação? Jesus olhou, ficou alegre, pela tal pergunta. Falou: olha, você não deve matar, você não deve roubar, honra teu pai e tua mãe, não deve mentir, você deve amar o próximo como a si mesmo. O jovem falou assim: pô, legal, eu faço tudo isso. Eu honro meus pais, eu não mato, eu não roubo, eu sou um cidadão tranquilo, eu pago os meus impostos, não tem problema nenhum. Falei assim: então o que vai me faltar? Aí Jesus falou assim: faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Aí o jovem fica triste e vai embora. Muita gente usa esta passagem para justificar que cristão não deve ser rico. Se você está procurando nessa passagem, ela não cabe aqui. Cristão não tem nada a ver se pode ou não ser rico. Não é aqui. Aqui Jesus está falando: olha, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Você deve amar mais a mim do que a sua família, do que as coisas que você possui. Você está preparado para isso? O jovem virou as costas e vazou. E aí eu te pergunto: você quer ser um simples seguidor de Jesus ou um discípulo de Jesus? E aí está o grande problema, porque muitas vezes nós gostamos de Jesus, mas nós não estamos dispostos a viver como Ele. Nós cremos em Jesus, mas a gente acha a nossa vida mundana bonitinha. Nós acreditamos em Jesus, mas não estamos dispostos a negar as vontades para andarmos com Ele. E aí a nossa vida se torna, sabe como? Eu amo Jesus, mas ao mesmo tempo, eu amo o mundo. Eu adoro cantar para Jesus, mas as músicas, um funk carioca, eu me acabo, não dá. Eu amo servir ao Senhor, mas eu não dispenso uma boa bebida no bar com os meus amigos. Eu amo ir à casa do Senhor, mas eu não posso perder o jogo da ponte. Eu amo Jesus, minha família, mas a mulher do meu amigo não me sai da cabeça. Eu amo participar das atividades da igreja, mas eu adoro encher a cara com os meus amigos. Eu dou o dízimo regularmente, mas eu não pago os meus impostos. E aí sabe o que acontece? Vai chegar um momento que você não sabe mais a água que você está bebendo. Você vai chegar num momento que a sua vida cristã vai ser insatisfeita.
Você não vai mais estar satisfeito com a igreja. Você vai voltar para casa com a sensação de: ai, a igreja está tão morna, está tão triste. Ai, as pessoas estão estranhas. Mas na verdade, é porque você já misturou as duas águas e você já está bebendo, na verdade, um todinho com suco de pêssego. Você já pensou nessa mistura? Que coisa deliciosa. E aí, sabe o que acontece? É o que o apóstolo João descreveu na carta lá para a igreja de Laodiceia, que fala assim: olha, sua igreja é muito legal, tem uma banda top, o pastor prega bem, vocês têm palavra, vocês têm músicas legais, o povo é muito legal, mas porque você não é nem quente e nem frio, antes fosse que você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Era melhor que você fosse frio, era melhor que você nem falasse para as pessoas que você me segue, era melhor você nem dizer que você é cristão, porque você é morno, você tem envergonhado o meu evangelho, porque as pessoas olham para você e falam assim: esse é o tipo de crente que tem na sua igreja? Esse é o tipo de pessoa que está seguindo Jesus? Você não é nem quente e nem frio, mas porque você é morno. Antes fosse um crente fervoroso que gritasse aleluia, que cantasse, ou um cara que não quer nada com nada e que abandone, mas porque você tem envergonhado o meu evangelho. Deus, neste dia, Ele quer que você se afaste da mornidão e que você saia do muro. Ou você seja quente, ou você seja frio. Em Apocalipse 2, na carta que foi endereçada para a igreja de Éfeso, ele fala a mesma coisa: olha, eu conheço tudo o que você faz, a sua igreja é muito linda, a sua igreja é muito legal, o povo é muito gentil, vejo todo o seu trabalho, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Está na hora, Shalom, está na hora dos cristãos desse Brasil de voltarmos ao primeiro amor. Hoje Jesus está convidando a todos a sermos discípulos de fato dele. Viver na igreja e no mundo ao mesmo tempo é fácil? Deixa eu mudar minha pergunta. Viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo, pode? Vai chegar uma hora que você vai perder a noção de quem você é, da onde você está e de todos os princípios. Você vai perder o foco. Você vai perder a noção de onde você quer chegar. A sua vida vai estar insatisfeita. E uma vez eu ouvi de um cara que chegou para mim e falou assim: olha, eu vou sair da minha igreja porque eu acho que a minha igreja está muito morna. Eu falei assim: opa, vamos começar a falar sobre você. Porque quem é que está morno? É a igreja ou é você? Jesus está hoje convidando você para se decidir. Decida sarar e seja de fato discípulo de Deus, pois quando andamos com Ele e com Ele, a nossa vida vai ser diferente. É fácil? É claro que não. Buscar a viver como Jesus é uma tarefa difícil, mas é uma busca diária, dia a dia. Mas a gente sabe que com Jesus nós estaremos mais seguros, porque quando nós passamos com lutas, dificuldades, nós temos a certeza que Jesus está na nossa frente. Evangelho de Cristo só será evangelho se nós vivermos com Jesus pela fé
e crendo que Ele é suficiente para nós. Eu quero convidar a igreja a você a baixar a sua cabeça. E eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui na frente. E esse é um momento que é só você e Deus, mais ninguém. Esqueça quem está do seu lado, esqueça os seus problemas lá fora. Hoje é o dia que Jesus está convidando. Fala, olha, eu quero que você ande mais de perto. Eu quero que você não ache só as minhas palavras bonitas. Eu quero que você ande comigo. Estando nós ligados a Jesus, como ramos à videira, por certo haveremos de frutificar, permanecendo em nosso a palavra, que é fiel e verdadeira. Nossas vidas vão ao Pai glorificar. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto que permaneça. Gostaria que você não saísse daqui sem uma oração. E se de hoje de fato você quer deixar de apenas seguir Jesus e realmente ser uma pessoa que queira ser discípulo de Jesus, de andar com Jesus, de viver como Jesus, de estar perto de Jesus, aos pés de Jesus. Se você é esta pessoa, eu quero te convidar a vir à frente, que eu gostaria de orar por você. Que nenhum culto que você saia daqui seja igual. Que a sua experiência hoje possa ser melhor do que a de domingo passado. E que a do próximo domingo seja melhor do que a de hoje. Mas que a sua experiência com Deus amanhã seja melhor do que a de hoje. E que você possa dia a dia buscar aquele que é o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos e louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor é para nós. Quem seria de nós se não fosse o Senhor? Ai de mim, Pai, se não fosse pelo Senhor, porque o Senhor me resgatou, me tirou do perdido. Pai, aqui estão homens, mulheres, jovens, adultos, senhores, senhoras, que não querem, Pai, ser apenas seguir o Senhor, porque as suas palavras são bonitas, mas que entende que elas nos transformam, que elas nos mudam, que elas nos salvam e nos fazem pessoas melhores. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, como discípulos de Jesus. Nós queremos andar contigo, ó Pai. Nós queremos viver como o Senhor, viver como a tua palavra diz, ó Pai.
Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão e cada irmã aqui, e que nós possamos, ó Pai, a cada dia viver os princípios e aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. O que o Senhor tem para nós é grande, o que o Senhor tem para nós é maravilhoso, e tudo que o Senhor tem para mim, Pai, eu quero. Tudo que o Senhor tem para Shalom, eu quero. Tudo que o Senhor tem para essa igreja, Pai, nós queremos. E nós queremos a cada dia, ó Pai, ser uma igreja que não seja uma igreja de seguidores, mas seja uma igreja de discípulos que querem andar com o Senhor, viver como o Senhor e buscar o Senhor dia a dia, uma transformação que só o Senhor pode nos dar, porque é só em Ti que nós encontramos a verdadeira paz. Que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, que na volta para as nossas casas nós possamos estar cheios da Tua glória, Pai. Que amanhã, quando nós formos para o nosso trabalho, as pessoas possam olhar para nós e ver: cara, você mudou. E que nós possamos falar: é Cristo. Eu passei a andar com Cristo e Ele me transformou de tal forma que eu não consigo mais viver longe dEle. Não basta apenas seguir, mas é viver. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos ligados a Jesus, como se você conhece essa música, cante. Por certo haveremos de frutificar, permanecendo em nós, permanecendo em nós Sua palavra, que é fiel e verdadeira, que é fiel e verdadeira. Nossas vidas vão, ó Pai, glorificar, vão, ó Pai, glorificar. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto que permaneça. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto, nosso fruto permaneça. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto